Bom dia! Vamos começar aqui mais uma leitura maravilhosa. Mas antes da gente começar, eu quero te perguntar uma coisa. Vai cair o seu dedo se você der um like? Gente, eu estou fazendo aqui a leitura. Todos os dias, 7 horas da manhã, sobe um vídeo com a leitura desse livro maravilhoso aqui, A Dieta da Mente. E sério, eu vejo o número de visualizações e vejo o número de likes. Custa, dá um joinha. É isso que faz o YouTube entender que você gostou do conteúdo. E aí vai te mandar mais amanhã, tá? Então, vamos combinar que a partir de agora você vai deixar like quando você chegar aqui no vídeo. E antes de eu começar, também quero te dizer, se você gosta do meu trabalho, você precisa conhecer um curso que eu lancei agora, não sei, semana passada o curso. A gente ainda está em promoção de lançamento com 50% de desconto. É um curso que se chama Destrave Sua Cozinha Vegetal, para você, assim, realmente aprender todas as técnicas e tudo que está envolvido em ter mais praticidade na sua cozinha no dia a dia. Não é um curso só teórico, é um curso prático, então a cada aula você recebe ali um exercício para você fazer e aplicar. E o nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, cada vez que a gente faz uma tarefa, que a gente coloca em prática, ele começa a registrar, tá? Então, realmente é um divisor de águas. É o curso que eu gostaria de ter recebido quando lá atrás, né, me tornei vegetariana e comecei a estudar sobre a cozinha vegetal. Foi exatamente o curso que eu gostaria de ter recebido. Então, fiz ele como um presente para você. Mesmo que você seja vegetariano há bastante tempo, você esteja interessado em cuidar da sua saúde, é um curso para você. Porque ali eu ensino técnicas que, sério, nem indo na maior escola de gastronomia do mundo, eu cheguei a aprender essas técnicas. Então, bora lá. Começar a segunda-feira aqui com a nossa leitura de 15 minutos. Deixa eu colocar aqui o nosso cronômetro, para a gente não passar do tempo, né? Sempre colocando aqui nosso tempinho de 15 minutos. Então, bora. Estamos na página 58, quando a inflamação atinge o cérebro. Vamos voltar à questão dos processos inflamatórios, que mencionei algumas vezes nesse capítulo, sem entrar em maiores detalhes. Todo mundo tem uma ideia razoável do significado do termo inflamação, em sentido amplo. Seja a vermelhidão que aparece rapidamente depois que você queima a mão quando cozinha, ou a dor crônica de uma articulação com artrite. A maioria de nós compreende que, quando ocorre algum tipo de estresse no corpo, a reação fisiológica natural é o surgimento de inchaço e dor, marcas de um processo inflamatório. Mas uma inflamação nem sempre é uma reação negativa. Também pode funcionar como indicador de que o corpo está se defendendo de algo que considera potencialmente nocivo, seja para acelerar a recuperação de uma lesão, seja para reduzir os movimentos num tornozelo torcido. As inflamações são vitais para a nossa sobrevivência. Problemas surgem, porém, quando uma inflamação fica fora de controle. Da mesma forma que uma taça de vinho pode ser saudável, mas várias taças podem gerar problemas de saúde, a regra também vale para inflamações. Em geral, seu objetivo é ser um tratamento top. Não pode durar períodos prolongados, tampouco para sempre. Mas isso é o que tem ocorrido com milhões de pessoas. Quando o corpo sofre o ataque constante da exposição a agentes irritantes, a reação inflamatória permanece e se espalha pelo corpo todo através da corrente sanguínea. É por isso que conseguimos detectar esse tipo de inflamação generalizada por meio de exames de sangue, que localizam marcadores de processos inflamatórios, como a proteína C reativa. Quando o processo inflamatório sai do controle, são produzidas diversas substâncias químicas que são diretamente tóxicas para nossas células. Isso leva a uma redução das funções celulares, seguida da destruição de células. Processos inflamatórios descontrolados se generalizam nas sociedades ocidentais e importantes estudos científicos mostram que eles são uma causa fundamental da morbidade e mortalidade, associada a doenças coronarianas, câncer, diabetes, Alzheimer e virtualmente todas as doenças crônicas que você puder imaginar. Adoro a descrição vívida de meu grande amigo e colega David Ludwig, pesquisador em nutrição, médico e professor da Faculdade de Medicina de Harvard. Imagine esfregar a parte de baixo do braço com uma folha de lixa. Em pouco tempo, a região fica vermelha, inchada e frágil, indicadores de inflamação aguda. Agora imagine esse processo inflamatório ocorrendo anos a fio dentro do seu corpo, afetando os órgãos vitais, resultante de uma dieta ruim, estresse, privação de sono e outros fatores. Inflamações crônicas podem não causar dor imediata, mas silenciosamente estão por trás dos maiores assassinos de nossa época.
entre eles doenças cardíacas, diabetes, Alzheimer e até câncer. Não é exagero examinar de que forma um processo inflamatório que não foi dominado pode estar na origem de um problema como a artrite, por exemplo. Afinal de contas, medicamentos comuns usados para aliviar os sintomas, como o ibuprofeno e a aspirina, são vendidos como anti-inflamatórios. Para a asma, antihistamínicos são usados para combater a reação inflamatória que ocorre quando alguém é exposto a um agente irritante, desencadeador de uma reação alérgica. Hoje em dia, cada vez mais médicos começam a compreender que as doenças coronarianas, causa decisiva de ataques cardíacos, podem ter a ver muito mais com os processos inflamatórios do que com o colesterol elevado. Isso explica por que a aspirina, além de suas propriedades anticoagulantes, é útil na redução do risco não apenas de ataques cardíacos, mas também de derrames. Mas a correlação entre os processos inflamatórios e os problemas cerebrais, apesar de bastante descrita na literatura científica, por algum motivo parece difícil de aceitar e continua praticamente desconhecida. Um dos motivos para as pessoas não conseguirem visualizar as inflamações cerebrais como algo envolvido com todo tipo de problema, do Parkinson à esclerose múltipla, da epilepsia ao autismo, do Alzheimer à depressão, é o fato de o cérebro não ter receptores para a dor, ao contrário do resto do corpo. Não conseguimos sentir uma inflamação no cérebro. Concentrar-se na redução dos processos inflamatórios pode parecer deslocado numa discussão a respeito da melhoria e da preservação da saúde e das funções do cérebro. Mas, embora todos nós começamos as inflamações, quando elas estão relacionadas a males como artrite e asma, os últimos 10 anos produziram um extenso volume de pesquisas que apontam o dedo claramente para a relação causal delas com uma série de condições neurodegenerativas. Na verdade, desde a década de 1990, estudos mostram que quem toma medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno e naproxeno, naproxeno, desculpa, depois, durante 2 anos ou mais, tem um risco 40% menor de desenvolver Alzheimer e Parkinson. Ao mesmo tempo, outros estudos mostraram claramente um aumento acentuado nas citocinas, mediadores celulares dos processos inflamatórios, no cérebro de indivíduos que têm esses e outros transtornos cerebrais degenerativos. Hoje, novas tecnologias de imagem finalmente nos permitem observar as células envolvidas na produção das citocinas inflamatórias no cérebro de pacientes com mal de Alzheimer. Dá até para constatar relações entre sinais de inflamação sistêmica e atrofia cerebral a longo prazo. Em 2017, um grupo de cientistas de instituições de grande renome, a Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins, a Faculdade de Medicina Baylor e a Clínica Mayo, entre outras, relatou na revista Neurology que níveis elevados de marcadores inflamatórios no sangue, na meia-idade, estavam associados a volumes cerebrais menores no fim da vida. Os pesquisadores documentaram os níveis basais de inflamação em mais de 1.600 homens e mulheres na faixa dos 50 anos. Então, 24 anos depois, os cientistas mediram não apenas quão bem os cérebros dos participantes estavam funcionando, mas, com a ajuda da tecnologia de imagem por ressonância magnética, mediram os volumes de certas áreas do cérebro associadas à memória e ao Alzheimer. E o que descobriram é que níveis inflamatórios mais altos na meia-idade estavam relacionados à significativa atrofia do cérebro como um todo, com um encolhimento pronunciado nas áreas do cérebro relacionadas ao Alzheimer e no hipocampo. Encolhimento que chegava a 5%. Além disso, o número de palavras que o indivíduo conseguia memorizar caía drasticamente quando esse indivíduo possuía níveis altos de marcadores inflamatórios. 24 anos mais tarde, o teste de memória verbal funcionava assim. Lia-se para a pessoa uma lista de 10 palavras. E minutos depois, pedia-se que ela lembrasse o maior número possível de palavras. Era basicamente uma medição da memória de curto prazo. As implicações desse assunto são importantes porque significam que o estilo de vida que adotamos na juventude tem um enorme papel na definição do destino de nosso cérebro na velhice. É importante observar que os pesquisadores com piores resultados foram os mais jovens no início do estudo. Portanto, somos obrigados a ver sobre uma luz inteiramente nova os processos inflamatórios. Muito mais do que a simples causa das dores em seu joelho, eles estão na própria origem do processo de degeneração do cérebro. Também acabamos por aprender que eles podem muito bem estar no cerne de outra condição epidêmica hoje em dia, a depressão. Isso mesmo, a depressão, hoje, a causa número 1 de incapacitação no mundo todo. Talvez não se deva necessariamente a um desequilíbrio químico no cérebro. É uma doença inflamatória cuja raiz se encontra em outros desequilíbrios organismo afora.
Quando vejo pessoas melhorarem a depressão ao adotar uma dieta sem glúten, pode ter a ver com o fato de que reduziram os processos inflamatórios no próprio corpo. Na primeira edição, eu não dediquei muito espaço ao tema da depressão. As evidências recentes, porém, me compelem a falar mais sobre isso agora. A ideia de poder tratar e, às vezes, curar a depressão só com dieta é espantosa e empoderadora. No fim das contas, o efeito principal das inflamações do cérebro, responsável pelo estrago, é a ativação de processos químicos que aumentam a produção de radicais livres. No âmago do processo inflamatório crônico, situa-se a noção de estresse oxidativo, uma espécie de ferrugem. Essa corrosão natural ocorre em todos os tecidos, é uma parte normal da vida. Acontece com tudo na natureza, incluindo a maneira como o corpo transforma calorias, energia, a partir da alimentação e do oxigênio no ar em energia utilizada. Mas, quando a oxidação sai do controle ou o corpo não consegue mantê-la em níveis sadios, ela pode se tornar fatal. A palavra oxidação, obviamente, vem de oxigênio, mas não aquele que respiramos. O tipo de oxigênio que ocupamos aqui é o O, simples, que não vem combinado com outra molécula de oxigênio, o O2. Permita-me conduzi-lo um passo além da descrição do processo de oxidação. Hoje em dia, quase todos nós ouvimos falar em radicais livres. São moléculas que perderam um elétron. Normalmente, os elétrons giram em pares, mas forças como o estresse, a poluição, produtos químicos, uma dieta tóxica, raios ultravioleta e a atividade normal do corpo podem libertar um elétron. Quando isso acontece, a molécula abandona o seu comportamento apropriado e começa a tentar roubar elétrons de outras moléculas. Esse movimento é o processo de oxidação propriamente dito, uma cadeia de eventos que cria radicais livres e provoca inflamação. Como os tecidos e as células oxidadas não funcionam de modo normal, todo esse processo destrutivo o predispõe a um emaranhado de problemas de saúde. Isso explica porque pessoas com altos níveis de oxidação, com frequência relacionados a altos níveis de inflamação, padecem de uma extensa lista de sintomas e problemas de saúde, que vão de baixa resistência a infecções, a dores nas articulações, transtornos digestivos, ansiedade, dores de cabeça, depressão e alergias. E, como você pode supor, tudo que reduz a oxidação reduz os processos inflamatórios, o que, por sua vez, reduz a oxidação. É exatamente por isso que os antioxidantes são tão importantes. Esses nutrientes, como as vitaminas A, C e E, doam elétrons aos radicais livres, o que interrompe a reação em cadeia e ajuda a prevenir danos. Ao longo da história, o ser humano ingeriu alimentos ricos em antioxidantes, como plantas, frutos silvestres e castanhas. Mas o processamento da indústria alimentícia atual tira de nossas dietas muitos desses nutrientes extremamente necessários para o metabolismo saudável. Mais adiante, explicarei como desencadear um processo próprio em seu corpo, não apenas para reduzir diretamente os radicais livres, de forma natural, mas também para proteger o cérebro, reduzindo o excesso de radicais livres, produzido pelos processos inflamatórios. Intervenções realizadas para reduzir as inflamações, usando substâncias naturais como a cúrcuma, foram descritas na literatura médica mais de 2.000 anos atrás, mas apenas nos últimos 10 anos é que começamos a entender essa bioquímica poderosa e complexa. Outro lado bom desse processo biológico é a ativação de genes específicos que contêm o código de produção de enzimas e outras substâncias químicas que servem para destruir e eliminar diversas toxinas às quais somos expostos. Pode-se indagar porque o DNA humano conteria códigos para a produção de substâncias químicas desintoxicantes, se a exposição real a essa substância só começou na era industrial. Na verdade, o ser humano, e todo ser vivo, está exposto a diversas toxinas desde que começou a viver no planeta. Fora as toxinas que existem naturalmente no ambiente externo, como o chumbo, o arsênio, o alumínio, e também as poderosas toxinas criadas como forma de proteção por plantas e animais que consumimos. Nosso corpo produz toxinas internamente durante o processo natural do metabolismo. Por isso, felizmente, os genes desintoxicantes, mais necessários hoje do que nunca, nos prestam serviço há muito tempo. Estamos apenas começando a compreender como substâncias naturais que você pode comprar no mercado da esquina, como a cúrcuma e o ácido docosahexaenoico ômega 3, DHA, pode atuar de forma poderosa como agente desintoxicantes, melhorando a expressão genética. Aquilo que comemos não é a única escolha que pode mudar a expressão dos nossos genes, ajudando, portanto, a controlar processos inflamatórios. Você também vai conhecer estudos recentes que demonstram
Como atuam o exercício e o sono, poderosos reguladores, leia-se controles remotos, do nosso DNA. Mais do que isso, você verá como criar novas células cerebrais. Vou mostrar como e por que a neurogênese e o nascimento de novas células cerebrais só depende de você. Estatinas. Ironia cruel. A dieta e os exercícios podem aprimorar os métodos naturais do nosso corpo para controlar os processos inflamatórios. Mas haveria algum argumento em favor dos medicamentos? Ironicamente, as estatinas, redutoras do colesterol, remédios dos mais receitados, por exemplo, Lipitor, Crestor e Zocor, agora são prescritas com o objetivo de reduzir o nível geral de inflamação. Mas as estatinas podem reduzir as funções cerebrais e aumentar o risco de problemas cardíacos em algumas pessoas. O motivo é simples: o cérebro precisa do colesterol para progredir. O aumento, que já expus, mas que devo reiterar. O colesterol é um nutriente crítico para o cérebro, essencial para o bom funcionamento dos neurônios, e desempenha um papel fundamental como tijolo construtor das membranas celulares. Tem ação antioxidante e é precursor de importantes elementos de auxílio ao cérebro, como a vitamina D, assim como hormônios relacionados aos esteroides, isso é, hormônios sexuais como a testosterona e o estrogênio. Ainda mais importante é o fato de o colesterol ser considerado um combustível importante para os neurônios. Esses últimos não são capazes de produzir colesterol em quantidade significativa. Em vez disso, dependem do fornecimento do colesterol pela corrente sanguínea, através de uma proteína transportadora específica. É interessante notar que essa proteína transportadora, o LDL, recebeu o rótulo pejorativo de colesterol ruim. Na verdade, o LDL não é uma molécula de colesterol, nem bom nem ruim. É uma lipoproteína de baixa densidade, daí a abreviatura em inglês de Low Density Lipoprotein. E não há absolutamente nada de mal nela. O papel fundamental do LDL no cérebro, repita-se, é capturar o colesterol vital e transportá-lo ao neurônio, onde ele desempenha funções de importância crucial. Eu vou acabar de ler isso aqui, viu, gente? Vou acabar de ler esse capítulo. Atualmente, possuímos evidências na literatura científica que provam que, quando o nível de colesterol está baixo, o cérebro simplesmente não funciona direito. Indivíduos com colesterol baixo têm um risco muito maior de demência e outros problemas neurológicos. Precisamos mudar a nossa atitude em relação ao colesterol e ao LDL. Eles são amigos e não inimigos. Mas a relação entre o colesterol e os problemas coronarianos. Vou abordar esse dilema no capítulo 3. Por enquanto, quero incutir no seu cérebro a ideia de que o colesterol é bom. Logo, você se dará conta de que estamos enfrentando o inimigo errado, culpando o colesterol, em particular o LDL, quando os problemas coronarianos têm mais a ver com o LDL oxidado. E como o LDL é danificado, de maneira que não é mais capaz de transportar colesterol para o cérebro. Uma das formas mais comuns é a modificação física provocada pela glicose. As moléculas de açúcar aderem ao LDL e alteram o formato da molécula, tornando-a menos eficaz e, ao mesmo tempo, aumentando a produção de radicais livres. Se essa explicação lhe pareceu rápida demais para entender, não entre em pânico. Nos próximos capítulos, eu vou conduzi-lo passo a passo por todos esses acontecimentos biológicos. Nesse capítulo, pretendi fornecer o quadro geral de uma série de questões, como um prelúdio para o restante do livro, o que o levará a aprofundar-se na história, a dieta da mente. As questões principais sobre as quais quero que você reflita são: ao adotar uma dieta pobre em gordura e rica em carboidratos, também com frutose, nós estamos acelerando o declínio do cérebro? É realmente possível controlar o destino do nosso cérebro com os nossos hábitos pessoais, apesar do DNA que herdamos? A indústria farmacêutica tem interesses escuros para omitir o fato de que é possível prevenir, tratar e às vezes curar naturalmente, sem drogas, uma série de males relacionados ao cérebro, como TDAH, depressão, ansiedade, insônia, autismo, síndrome de Tourette, dores de cabeça e mal de Alzheimer? A resposta a essas três perguntas é um retumbante sim. Irei ainda mais longe e sugerirei que também é possível prevenir problemas cardíacos e diabetes. O atual modelo de tratamento para essas doenças dá atenção demais à fumaça dos sintomas e ignora o incêndio. Essa abordagem é ineficaz e insustentável. Se quisermos avançar nas fronteiras da longevidade humana, viver bem mais de 100 anos com o cérebro afiado como sempre, e ter algo realmente fantástico para contar aos nossos ancestrais pré-históricos, vamos ter que mudar completamente nosso modus operandi.
O objetivo desse capítulo foi explicar a história dos processos inflamatórios e provocar uma nova forma de pensar e ver seu cérebro e seu corpo. Todos nós sabemos que o Sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. No dia seguinte, ele repete seu trajeto. Mas e se lhe contasse que o Sol não está se movendo? Somos nós que estamos girando e nos movendo em torno do Sol. Claro que eu sei que você sabe disso, mas a intenção da analogia é mostrar a nossa tendência a nos aferrarmos mentalmente a ideias que já não são válidas. Depois das palestras, é comum que as pessoas me abordem para agradecer por pensar fora da caixa. Com todo respeito, esse não é o ponto. Não é um bom sinal que eu seja visto como alguém cujas ideias estão fora da caixa. Minha missão é aumentar a caixa, para que esses conceitos sejam incorporados à nossa cultura e ao nosso modo de viver. Só então seremos capazes de fazer progresso sério e significativo em relação a nossos males modernos. Aí, aqui, a gente vai encerrar esse capítulo. Então, só falta mais meia página. Vou ler. Da saúde cerebral à saúde total. O fato inescapável é que o ser humano evoluiu de maneira tal que necessita de gordura para viver e ter saúde. A quantidade maciça de carboidratos que ingerimos hoje em dia alimenta um incêndio silencioso em nossos corpos e cérebros. E não estou falando apenas de substâncias refinadas e manufaturadas que, já sabemos, não vão nos valer elogios no consultório médico, muito menos na balança. Adoro a forma com que o Dr. William Davis coloca a questão em seu livro fundamental Barriga de Trigo. Seja um pãozinho multigrão, orgânico, rico em fibras, ou um bolinho Ana Maria que você está comendo, o que você está comendo exatamente. Todos nós sabemos que o bolinho não passa de um capricho processado, mas o senso comum nos diz que o primeiro é uma escolha mais saudável, fonte de fibras e vitamina B, e rico em carboidratos complexos. Ah, mas sempre tem algo por trás da história. Vamos vê-la por trás. Vamos estudar o conteúdo desse grão e tentar entender por que, qualquer que seja a forma, a cor, conteúdo em fibras, orgânico ou não, ele é potencialmente nocivo ao ser humano. E é exatamente o que vamos fazer agora. Mas vamos avançar um passo em relação ao brilhante relato de Davis sobre os grãos de hoje e a batalha contra a barriguinha, e ver como o trigo pode gerar danos onde nunca tínhamos pensado. Certo. Encerramos essa leitura de hoje aqui na página 67. E, gente, se é isso, eu fico impressionada, né? Já falei para vocês, a gente está no episódio 6, a gente leu uma média de 10 páginas em 15 minutos. Então, é super fácil e super prático você conseguir colocar esse hábito na sua vida. É claro que eu estou lendo aqui para vocês e eu faço questão de estar lendo para mim, e aí tá tudo bem eu ler para vocês. Eu gosto até de ler em voz alta. Tenho até uma mania de ler em voz alta, que quando eu leio em voz alta parece que eu memorizo mais do que eu estou lendo e me atento mais a isso. Mas é um hábito que todos nós deveríamos ter. Ler 15 minutos por dia, fazer uma mínima leitura. Eu posso dizer para vocês que quando eu comecei esse hábito, que tem mais ou menos 18 meses, para exatamente. Eu comecei para poder ler para vocês, para Saudabilindas, né? E isso mudou muito, mudou a minha forma de enxergar o mundo, mudou a minha pressa na vida, sabe? Eu andava com muita pressa na vida, eu andava com muito scroll de tela, muito scrollando a tela o tempo inteiro. Eu trabalho com internet, então eu estou o tempo inteiro online, eu estou o tempo inteiro no Instagram, eu estou o tempo inteiro vendo um monte de vídeos produzidos, né, de conteúdos, e eu percebi que o meu cérebro estava se movendo nessa velocidade. Quando eu comecei a ler os livros, era desafiador fazer a leitura. Era bastante desafiador ficar 15 minutos aqui sentada lendo, né? Hoje já é bem diferente. Eu sou muito grata por esse bem diferente, que exatamente eu fico lendo mais. Não, peraí que eu vou ler mais um pouquinho. Peraí que eu vou ler mais um pouquinho, sabe? Eu estou lendo um outro livro aqui, que é esse aqui, que é Você é o Placebo. Esse eu estou lendo uma leitura pessoal. E às vezes eu estou assim, caindo de sono, mas eu vou ler mais uma página. Eu vou ler mais uma página, sabe? É gostoso. E é gostoso essa curiosidade de você gerar, por exemplo. A gente leu ali para a semana passada, né? E aí, quando eu chego no resumo com elas, a gente comenta tudo que a gente leu. E é muito gostoso isso. Ai, estou ansiosa pelos próximos capítulos. É gostoso estar ansiosa pela espera. Poder esperar, não é esse imediatismo que a gente precisa de tudo para ontem. É exatamente sobre isso. Bom, então, hoje vou me despedindo por aqui. Espero que você tenha deixado seu like. Se você não deixou agora, deixa um likezinho, deixa um coraçãozinho. Isso tudo vai ajudando aqui para esse robô entender que a gente está fazendo um trabalho incrível. Tá? Beijo.
Fim da semana para nós.